Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Amados irmãos e irmãs, um autor contemporâneo diz que na história do cristianismo primitivo, nós temos muitos protagonistas, pessoas importantes, só que nós temos somente dois indispensáveis. Os dois indispensáveis da história do cristianismo, evidentemente, depois de Cristo, da Virgem Maria, são Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja de Roma, que é a coluna da igreja inteira. Pedro e Paulo, que são os paradigmas daquilo que o cristianismo e o cristão deve ser. Pedro e Paulo não somente pessoas que mudaram o rumo da história, não somente pessoas que derramaram o seu sangue por Cristo, não somente pessoas que transformaram o maior de todos os impérios, mas pessoas que se tornaram também símbolos daquilo que deve ser a igreja. Pedro e Paulo, tão diferentes entre si, formam juntos como que um dueto perfeito, uma solene harmonia, que numa santa tensão provoca justamente a grande riqueza e beleza da Santa Igreja Católica. São Pedro é aquele apóstolo que era pescador, que foi escolhido por Cristo para ser o chefe do grupo dos 12. Aquele homem transformado pelo Espírito Santo, que se torna, depois da ressurreição de Cristo, a principal testemunha da ressurreição. Surrexit Christus et apparuit Simone. Jesus ressuscitou e apareceu a Pedro. De todas as aparições de Cristo ressuscitado, a aparição que dá legitimidade a todas as outras é o fato de que ele apareceu a Pedro. Pedro, que vai testemunhar a ressurreição de Cristo no dia de Pentecostes. Pedro, que vai governar a igreja, que vai conduzir o grupo dos 12, vai completar o grupo dos 12 quando faltou Judas, e que vai conduzir, levar o Evangelho de Cristo ao coração do mundo pagão, a Roma. São Pedro, que vai ser martirizado por Nero, crucificado de cabeça para baixo, imitando a Cristo e ao mesmo tempo reconhecendo sua indignidade de ser igual a ele. São Pedro representa o lado da igreja que nós podemos chamar estável, a autoridade, a hierarquia, a solidez, por isso o seu nome de pedra. Ao mesmo tempo, nós temos a grande e fulgurante figura de Paulo, aquele perseguidor dos cristãos que foi perseguido pelo amor de Cristo, que cai do cavalo, se transforma no grande apóstolo dos gentios. Aquele homem que depois do encontro com Cristo, vai pelo mundo inteiro, chegando até a Espanha, que era o último país do mundo, do lado de cá, ocidental, para espalhar o Evangelho, para pregar também a ressurreição do Senhor. E São Paulo se torna assim símbolo da ação dinâmica da igreja.
da ação evangelizadora. Entendam bem, não significa que Pedro não fosse também dinâmico e missionário, nem que Paulo não fosse também sólido e hierárquico. Só que cada um tem o seu brilho especial. E essas duas dimensões é que fazem a igreja funcionar. Elas são como que as engrenagens de toda a ação da história da igreja. E nós vemos, já com os dois em vida, como que as coisas se encaixam perfeitamente. Lá na carta aos Gálatas, nós vemos a controvérsia sobre os judaizantes. No início da igreja existia-se uma questão sobre até que ponto os cristãos deveriam ou não exigir que os pagãos convertidos passassem por certos rituais judaicos. E São Pedro, num primeiro momento, vai defender que não precisa passar pelos rituais, só que depois, sofrendo um pouco pressão dos outros, ele acaba cedendo. E é São Paulo que vai corrigir a Pedro. São Paulo que vai mostrar para Pedro que ele não deveria ceder a essas instâncias que deixavam obscuras as intenções universais do Evangelho de Cristo. Ao mesmo tempo, esse mesmo Paulo que corrige Pedro, antes de sair pregando o Evangelho a todas as nações, ele vai até Jerusalém para conferir o seu Evangelho com o Evangelho de Pedro. Porque ele sabia que o que dava a garantia de que sua pregação era verdadeira era o fato de que era a mesma pregação de Pedro. E aqui a gente pode recordar uma coisa importante. São Paulo não conheceu o nosso Senhor antes da crucifixão e da ressurreição. O evangelho que Paulo aprende, ele aprende de revelações do próprio Cristo. Mas, no entanto, ele precisa conferir o seu evangelho com Pedro. Ele poderia muito bem: eu escutei de Jesus o que eu preciso pregar, então eu vou sair pregando, não devo obediência a ninguém. Não. Ele vai a Jerusalém para conferir com Pedro. É Pedro quem garante que o evangelho pregado é, sim, o evangelho de Cristo. De modo que na igreja sempre andam juntos missão e hierarquia. Missão e envio. E foi assim que toda a história da igreja se passou, quando nós pensamos na evangelização dos povos bárbaros na Idade Média. Quando Santo Agostinho de Cantuária foi pregar o evangelho para os ângulos, ele foi a envio de Pedro, do Papa. Quando no século XVI os jesuítas chegaram ao Extremo Oriente para pregar o evangelho, eles foram a mandato do Papa. Quando no tempo de Pio XI, os missionários oblatos chegaram ao último povo do extremo do Canadá, eles foram a mandato do Papa. Não existe igreja católica que não seja hierárquica e, ao mesmo tempo, missionária. Uma igreja hierárquica que não é missionária é pura burocracia. E uma igreja missionária que não é hierárquica é pura bagunça. E isso, amados irmãos, que vale para a igreja inteira, vale também para cada um de nós. Nós, na nossa vida cristã, temos que ter no nosso coração esse duplo espírito de Pedro e de Paulo. Um espírito de reverência e obediência à Santa
igreja. Ao mesmo tempo, um espírito de verdadeiro ardor missionário. Como São Paulo dizia, ai de mim se não evangelizar. Se eu me considero católico e não me importo com a salvação dos outros, meu catolicismo está pela metade. Se eu me considero católico e não sou obediente à hierarquia da igreja, meu catolicismo está pela metade. E catolicismo pela metade não é catolicismo, é heresia, que essa é a própria definição de heresia, escolha. Amados irmãos e irmãs, nesse dia de Pedro e Paulo, é o dia que nós renovamos no nosso coração esse grande espírito católico, petrino e paulino. E quando nós paramos para pensar como foi possível que esses dois homens tão diferentes formassem uma união tão perfeita, nós percebemos que a base dessa bela harmonia está no fato de que ambos eram conduzidos pelo Divino Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. São Pedro começa a exercer sua missão depois que ele confessa 3 vezes o seu amor por Cristo. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E é esse mesmo amor que faz com que Paulo saia sem medo pelo mundo inteiro, enfrentando todas as dificuldades para levar Cristo a todas as nações. Caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos constrange. O amor a Cristo é o denominador comum de Pedro e de Paulo. De modo que nós podemos pensar, se existe verdadeiro amor a Cristo no nosso coração, vai estar acesa essas 2 chamas, como diz o livro do Apocalipse, os 2 candelabros dentro de nós, Pedro e Paulo. Se não existe dentro de nós a obediência à igreja, se não existe dentro de nós o ardor missionário, é porque está faltando o amor a Cristo. É por isso, amados irmãos, que nesse dia, movidos por esse amor a nosso Senhor, que nós tiramos, digamos assim, essa data para rezar de forma especial pela igreja, para rezar de forma especial pelo Papa, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, que nós escutamos, toda a igreja rezava incessantemente por Pedro. É por isso que nesse dia, na coleta da missa, nós damos o óbolo de São Pedro. A coleta vai diretamente para o Santo Padre financiar as obras de evangelização e caridade da igreja. É por isso, amados irmãos, que hoje é um dia de grande e profunda alegria para todos nós. Um dia de nós nos orgulharmos por sermos católicos. Para que a gente possa, no dia da nossa morte, repetir as mesmas palavras de Santa Teresa. Santa Teresa, fazendo um pequeno parênteses, Santa Teresa d'Ávila foi uma santa do século XVI, contemporânea aí de Lutero, que era uma carmelita que ficava presa dentro do Carmelo e que decide fazer uma reforma movida pelo Espírito Santo, em que se destacam uma profunda obediência à Santa Igreja, ela que caiu sob a suspeita da Inquisição, e no entanto sempre foi obediente, e ela que era profundamente missionária. Não é à toa que a padroeira das missões, Santa Teresinha, é uma de suas filhas. Quando Santa Teresa, no seu leito de morte, entregava a sua alma a Deus, de tudo aquilo que ela podia ter falado, ela quis falar: morro, enfim, filha da igreja. Que assim, amados irmãos, sejam
nossas últimas palavras. Morro, enfim, filho da igreja. Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, proteja o Santo Padre, proteja os missionários e proteja a cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.